Bom, pessoal, boa tarde. É mais difícil falar assim, depois do almoço, né, a gente dá aquela baixada, depois do excelente debate, importante debate no período da manhã, da fala aqui do Luiz e da Ivani. E eu pensei alguma coisa meio semelhante à do Luiz também, quer dizer, vou falar um pouco da LDB, mais no fundo, mas eu tive em mente, eu gostaria muito de deixar esse material à disposição, então fiz um registro de coisas importantes da LDB, né? O próprio título aí, 20 anos da LDB e da política de fundos, ele remete a algumas coisas. Primeiro, eles foram aprovados praticamente com alguns dias de diferença, né? São duas leis de dezembro de 96, né? O Fundef e a LDB, né? E aí, antes de entrar propriamente no comentário em relação à LDB e à política dos fundos, vamos resgatar, a Ivani já falou, né, daquele momento da discussão da LDB, mesmo antes da edição da Constituição de 88, o projeto de lei, como proposição dentro do Congresso Nacional, foi apresentado também em 88. E eu coloquei isso por alguns motivos. Primeiro, para mostrar que foi por iniciativa de um parlamentar, deputado Otávio Elísio. Essa foi a iniciativa. Por quê? Em muitos textos de ciência política, a gente vê assim uma interpretação, o Congresso não tem nem protagonismo, tudo que vem do Executivo. Isso, na verdade, muito menos na política educacional. Quando a gente, no financiamento educacional, principalmente, se a gente considera que os principais pilares do financiamento, a MDE, a política de vinculação e o salário de educação, eles vieram da Constituinte, do Constituinte, eles vieram do Poder Legislativo. E outras leis importantes também vieram por iniciativa do Legislativo. Não que eu considere isso como um critério válido, como em alguns textos de ciência política a gente vê, mas só para mostrar que as coisas não são bem assim, né? Você tem uma influência mútua, tanto, são dois poderes, já diz o nome, né? O poder executivo e o poder legislativo. Então eles se auto-influenciam na condução desses processos. O segundo motivo pelo qual eu coloquei essa transparência, os substitutivos que marcaram esse processo da LDB foram, primeiro, do Jorge Age, né, como a Ivani já se referiu. No texto do Jorge Age, a gente tinha, inclusive, o sistema estava lá no texto do Jorge Age, ele caiu depois. Depois, houve um acordo muito amplo dentro da Câmara dos Deputados, que resultou no texto da Ângela Min, que, como todo acordo, no caso de financiamento, por exemplo, a questão dos aposentados, isso foi uma questão interessante na discussão da LDB. Em alguns momentos, os aposentados, as despesas dos aposentados estavam no artigo 70, em outros momentos ela estava no 71. Dependia do relator, dependia da comissão. No final das contas, ele ficou em nenhuma das duas. Passou a depender da interpretação dos tribunais de contas, né? E a maioria admite, né? Então, a gente teve esses três relatores importantes, né? O Jorge Age, a Ângela Min e no Senado, Darcy Ribeiro. Isso para mostrar também o papel do relator. Isso eu estou pensando naquela ideia de que o que importa é o que o texto do Executivo. Não é. Tudo que chega no Congresso tem um debate muito intenso. Claro que o Executivo também participa desse debate com as suas bancadas de apoio, com as suas maiorias, mas a dinâmica é outra, né? Não existe uma dependência direta daquilo que vem do Executivo. Eu vou falar isso mais tarde, por exemplo, o Fundeb. A gente vai falar disso mais tarde, que aconteceu no processo do Fundeb. E a aprovação em 96, ela durou 8 anos. Então, os processos diferentes com relação à LDB e ao primeiro fundo, que foi o Fundef, esse tempo de tramitação. Isso para mostrar também um debate, faço parênteses, que aconteceu em relação ao PNR, que dizia assim, mas demorou. Então, só para comparar, a LDB, essa demorou 8 anos. Se for considerar a primeira LDB de 61, se a gente for considerar o projeto do Clemente Maré lá em 48, né? Mesmo considerando o substitutivo do Carlos Lacerda 58, demorou 3 anos. Né? Então, você não tem um processo rápido, né, de discussão, não por desleixo do Congresso Nacional. Existe um tempo necessário dos acordos, existe um sistema bicameral. Qualquer política importante, ela vai demorar, se correr tudo bem a tramitação, e eu estou pensando no Sistema Nacional de Educação, agora na regulamentação, demora 2 anos. Por que demora 2 anos? Porque tem audiências públicas, tem a discussão, a formação de maioria na Câmara, vai para o Senado. Como o sistema bicameral, se não for aprovado mesmo o texto da Câmara, volta, que é o que aconteceu no PNE 2. Por que o PNE 1 foi relativamente rápido?
porque ele foi para o Senado e o Senado manteve o texto da Câmara. Então demorou 2 anos e meio. O PNE 2 demorou 4 anos e voltou. Então, os tempos legislativos são mais ou menos esses, né? Eu estou mostrando aí, só para a gente ter uma noção disso. Bom, aí vamos, só para efeito de registro, né, deixar aí o material à disposição. Então, a gente entra na LDB, o conteúdo da LDB. Né? A LDB ela tem 9 títulos, né? Então aí os temas sobre os quais ela trata. E eu vou destacar, evidentemente, a questão dos recursos financeiros, né? Mas só para a gente ter uma ideia do que ela fala. Então, ela fala do direito à educação, fala da organização da educação, né? Define os níveis e modalidades, etc. Né? Aí, o que aconteceu nesse período, nesses 20 anos? A gente teve 35 leis que alteraram a LDB. Isso não quer dizer que foram 35 alterações, porque algumas leis alteraram em mais de um tópico. É só para a gente ver. Isso tem um lado positivo, que é que a lei não foi congelada, existe uma certa dinâmica, mas ao mesmo tempo tem também mostra um certo bombardeio que ocorre nesse diploma, né, em relação a esse diploma. Inclusive com muitas propostas que não passaram, né, felizmente, mas existe um bombardeio contínuo de tentativa de criação de disciplinas e todas aquelas que acabam não passando, mas que acabam consumindo um tempo precioso de discussão, né, que poderia ser dedicado a coisas mais relevantes para a política educacional. Mas só para dar alguns exemplos, né, de algumas coisas importantes que foram alteradas na LDB nesse período. Então, a gente teve a questão da notificação das faltas dos alunos do Conselho Tutelar, isso foi uma alteração dele, quer dizer, tentando aí, de alguma maneira, tutelar o direito dos educandos. A questão do estudo da história e cultura afro-brasileira e indígena, a gente teve 2 momentos de mudança dessa redação, mas entrou na LDB a preocupação com esses ramos que formam o povo brasileiro. A questão do ensino fundamental de 9 anos e as adaptações decorrentes dos fundos, né? do Fundeb. Por exemplo, quando você teve a extensão da cobertura dos programas suplementares para toda a educação básica, fazendo o espelho do Fundeb, né? Então, tudo isso vai replicar na redação da LDB. Tem até alguns artigos que ainda não foram atualizados, né? A gente vai ver isso também. Bom, essa aí eu coloquei, esse conjunto das próximas transparências também, para mostrar o seguinte: muitas vezes, isso vale para a Constituição também, para a LDB, né? A gente procura, nosso objeto é financiamento, a gente vai lá direto, né? Vai lá no artigo 205 ao 214 da Constituição, vai no capítulo no título dos recursos financeiros da LDB. Só que existem dispositivos colocados de maneira esparsa na lei e que são importantes, né? Aí para o financiamento. Como de alguma maneira o Araújo já falou, a gente tem, por exemplo, lá no artigo 4º, a gente já tem uma base normativa que dá fundamentação ao CAC, né? Quando fala aí da questão dos padrões mínimos de qualidade. Isso já estava na LDB, não só o artigo 75, mencionado pelo Luiz, mas a questão dos padrões mínimos de qualidade, né? Aí você tem a definição aí das competências de estados e municípios. Você tem algumas coisas interessantes também, né? Por exemplo, o município exerce ação redistributiva em relação às suas escolas. Isso está previsto na LDB. Não existe previsão similar com relação às escolas dos estados. Poderia ter, mas... E também o fato de estar previsto isso, não existe, pelo menos que eu conheça, algum mapeamento disso, de como é que se dá na prática, né? Se as escolas dentro do município elas estão tendo um tratamento igualitário. Porque muito da política dos fundos, que eu sou uma pessoa que reconhece, acho importante a política dos fundos, mas ela se baseia muito em coisas ficcionais no seguinte sentido: você capta recursos. Não significa que aqueles recursos que você captou vão ser aplicados
naquela categoria de gastos que foi a origem da captação, né? E também não significa que vai ser distribuído de uma maneira equilibrada pelas escolas, né? Então, talvez seja uma coisa interessante. Mas é interessante o fato que você tem, de alguma maneira, alguma cobrança maior em relação aos municípios do que em relação aos estados. Por isso que eu estou colocando isso. Quer dizer, para os municípios você coloca a questão da redistribuição, para os estados você não coloca. A previsão também de apoio técnico e financeiro a alguns tipos de instituições privadas, né, como as que atuam em educação infantil, né, com atuação específica. Isso vai também servir de base para a possibilidade de cômputo das matrículas dessas instituições no Fundeb. A LDB prevê já também o piso salarial profissional. Né? Não previa nacional, que foi uma atualização na emenda constitucional 53, né, do Fundeb. E a criação de condicionantes para que se dê o apoio técnico e financeiro, quer dizer, que os entes façam aquilo que eles devem fazer, que eles respeitem a vinculação. Né? E eu vou voltar a esse assunto, porque quando falar também da PEC 241 lá no final, se tiver tempo. Bom, e aí, então tudo isso que eu comentei até agora são artigos que estão esparsos na LDB, não são os artigos dentro do capítulo de recursos financeiros. E aí a gente chega no capítulo dos recursos financeiros. Né? Então tem as receitas, né, quais são as receitas que alimentam aí o financiamento da educação, são os impostos, as transferências, o salário de educação, os incentivos e outros. Né? O artigo 69 ele reproduz o texto constitucional do artigo 212, né, que é o texto do MBR, 25% estados e municípios, 18% para a União. O artigo 69, até hoje é uma batalha, né, os municípios, né, ainda se envolvem muito na possibilidade de garantir o que está previsto no LDB, que é do repasse imediato ao órgão responsável pela educação. Né? Então, isso é uma previsão do LDB. O 70 e 71 refere-se às despesas admitidas e às não admitidas. Né? Como eu mencionei, o caso dos aposentados não figura em nenhuma das duas, e depende da interpretação dos tribunais de contas. Então, praticamente todos admitem. Algum tempo atrás, eu me lembro, no Tribunal de Contas de Pernambuco não admitia, mas era o único, mas isso possivelmente mudou. Não sei se tem alguém de Pernambuco aqui. E também quando tem esse debate na Câmara, tem um segmento de professoras aposentadas que tem uma atuação, particularmente em São Paulo, a Pampesp, né, é uma entidade que sempre procura defender que os gastos do MDE financiem também as despesas com os inativos. É uma preocupação, na verdade, uma preocupação de que eles não fiquem sem nenhuma fonte. Né? Então, existe também uma parcela de segmento social que defende o financiamento com a MDE. Bom, já falei a ação supletiva condicionada. Existe a possibilidade de que os recursos sejam... E aí está reproduzindo o artigo 213 da Constituição, né? Você direcione recursos para instituições comunitárias, confessionais e filantrópicas, né? Não lucrativas, né? 77.1 também é a mesma coisa, está dentro do universo do artigo 213, né? Essas instituições. 77.2 mesma coisa. Bom, aí vamos entrar nos fundos. Então, esse aí, registro da LDB, só para a gente ter algum registro do que ela fala sobre financiamento. Com relação aos fundos, eu começo aí com
uma citação no Manifesto dos Pioneiros, né, que diz que a autonomia econômica não se poderá realizar sem um fundo especial constituído por patrimônios, impostos e rendas próprias. Quer dizer, não só impostos, que é o que originou a vinculação, tanto na Constituição de 34 como atualmente na Constituição de 88, mas também de patrimônios, né? Eles previam patrimônios. Como a gente estava até conversando na hora do almoço, a UNB, por exemplo, ela tem patrimônio, ela tem... É aquela coisa dos americanos, que tinha as land grants, né? As cidades tinham terrenos que eram destinados às escolas. Então, a UNB tem isso, a UNB tem terrenos, tem prédios, né? Faz parte das receitas, né, da instituição. De alguma maneira a gente teve uma coisa, não era tão assim, mas a gente tinha antigamente aqui, que financiou muito reforma aqui no CRUSP, aqui perto, o Fundo de Heranças, né? Antes da Constituição de 88, as heranças vacantes, elas vinham para o Estado de São Paulo, elas vinham para a Universidade de São Paulo, né? Então, essas eram receitas patrimoniais, né? Então, a Constituição de 34, ela previa já os fundos por esfera da federação, constituídos pelos patrimônios, e num artigo diferente ela previa a vinculação, né? Então, isso foi a resultante da Constituição de 34. Embora os pioneiros defendessem a associação dos fundos e das receitas, quer dizer, os fundos deveriam organizar essas receitas. Não foi isso que prevaleceu. Isso só veio acontecer a partir do Fundeb, né? Por isso que eu estou resgatando isso. Na verdade, a proposta dos documentos que precederam a Constituição de 34, por parte da Associação Brasileira de Educação, que você tinha a presença muito forte na redação do Anísio Teixeira, era dos fundos associados à vinculação, né? Tanto é que, quando ele foi conselheiro do Conselho Federal de Educação, ele falava o seguinte, que não é forçar a Constituição entender que, ao prever fundos, ela tenha previsto a destinação, ao prever a vinculação, ela tenha previsto fundos especiais. Ele dava uma forçadinha interpretativa. Bom, aí vamos chegar aí ao nosso assunto de agora, né? Os fundos contábeis, né? O Fundef e o Fundeb. Eu acentuo o fato de eles serem contábeis, e isso foi uma grande discussão dentro do Congresso, já no período de criação dos fundos, do Fundef na época, né? Porque o fundo contábil ele é ágil e existia uma preocupação muito grande de que se deixasse muito claro que ele era um sistema de transferência que não dependia de uma instância mediadora que poderia ser interpretado, e a gente fala vulgarmente isso, né? É o fundo estadual, não é um fundo estadual, é o fundo no âmbito do Estado, né? Existia um temor muito grande que os governadores pudessem se apropriar de alguma maneira, ou reter, ou atrasar o repasse desses fundos. Então, por isso que foi concebida essa expressão dos fundos contábeis. Vamos lembrar que você tinha na Bahia o governador ACM, por exemplo, né? Então, os deputados atuantes da Bahia na Comissão de Educação eram muito ciosos de que tivesse algumas garantias em relação a essa questão. O Fundef, ele foi previsto, foi instituído pela emenda 14, né, por 10 anos, pelo período de 10 anos, diferentemente do Fundeb, que tem período maior de 14 anos, né? Teve uma aprovação rápida, proposta. Eu estava falando do tempo da LDB que demorou. O Fundef foi rápido, foi uma proposta do Executivo e ela pegou todo mundo meio de surpresa, inclusive a sua base, inclusive os governadores, que não entenderam muito naquele momento que eles estavam perdendo recursos, né? Tanto assim que no ano seguinte, enquanto o Luiz implantava ali em Belém o Fundef, o Estado do Rio de Janeiro e o Estado do Ceará conseguiram obter uma lei específica do governo federal. Vocês podem, quem for pesquisar nos fundos, tem uma lei de financiamento para esses dois estados. Não era um financiamento compensatório, né? Uma lei, não lembro o número da lei agora, mas foi editada uma lei tentando minimizar esse impacto nesses dois estados, porque você tinha, no caso do Rio, por exemplo,
o município do Rio de Janeiro, provavelmente um daqueles que está fora da média, né? Que é um que tem muitas matrículas. Então, o estado do Rio era um estado daqueles que transferia, de uma transferência mais significativa para os municípios, principalmente em função da capital. Aí o Fundeb, aprovado assim que se esgotou o período do Fundeb, pela emenda 53, tem a lei que regulamenta e tal, e ele acaba em 2020. Né? Então ele tem um período aí, onde existe um consenso dentro do Congresso que ele não vai acabar, que ele não pode acabar. A gente teve um debate no ano passado, no Senado. Você tinha no ano passado, pelos dados da NDE lá do Wander, acho que o Marcelinho estava nesse debate, né? 25 bilhões, né, de transferência dos estados para os municípios. Então, você não tem como simplesmente esperar acabar o prazo de vigência do Fundeb sem ter uma opção. Você tem hoje em tramitação dentro da Câmara uma proposta de emenda constitucional, cuja comissão já foi até criada, mas na Câmara a comissão pode ter sido criada, mas ela ainda não foi instalada. Então são passos, né, dentro do processo legislativo. Então ela está criada ali, mas está um pouco esquecida. Eu não sei agora se com a crise, embora não seja um gasto imediato, mas isso de alguma maneira vai inibir essa discussão, infelizmente, né? Mas vamos ver o que vai acontecer. Bom, aí eu selecionei alguns elementos que eu considero positivos do fundo, que foram construídos no período do Fundeb e que foram incorporados ao Fundeb. E eu digo isso, o Fundeb, porque, na verdade, isso tem muito a ver com aquilo que a gente estava discutindo de manhã, PEC 241, e a questão dos fundos, né, e da LDB, agora, quer dizer, os fundos e a LDB, a legislação de ambos representam, de alguma maneira, um legado aí, jurídico institucional, uma base, né, a partir da qual foram construídas as políticas desses últimos 20 anos. E eles tiveram, a experiência mostrou alguns dos seus problemas e houve alguns aprimoramentos, tanto na legislação na LDB como na legislação dos fundos, com a transformação do Fundeb no Fundeb. Um segundo elemento importante é a questão do controle social, independentemente daquilo que a gente acha que se está funcionando ou não, mas está consagrado na legislação, foi consagrado o controle social. O instrumento das contas únicas específicas, que é o instrumento que dá possibilidade aos órgãos de controle que eles corram atrás e verifiquem, esse é o principal instrumento de verificação, né, da adequada aplicação dos fundos. A circulação de recursos para o magistério, também é uma regra que veio do Fundeb para o Fundeb, e a complementação da União. Quer dizer, como regra, ela nasceu no Fundeb. E foi incorporada ao Fundeb. E até a regra, não é que não existia uma regra, é que a regra era desobedecida. A regra do Fundeb era, inclusive, melhor que a do Fundeb. Por quê? A regra que não foi respeitada, né, e foi houve até judicialização, mas até hoje não foi julgado, né, está lá, o Gilmar Mendes desde 10 anos atrás. Ela era de que o mínimo era igual à média. Né? Então era uma regra até melhor do que a regra do Fundeb, se tivesse sido respeitada. Então o que acontece é que ela foi ignorada e, como o Luiz já falou, se aplicou o regime de caixa. E num momento até muito parecido com o atual. O que aconteceu no início do Fundeb? O Luiz citou o Daniel. Ele fez um estudo, Daniel Vasquez, pesquisador aqui da Unicamp, do início de implantação do Fundeb, houve uma diminuição das desigualdades e havia um papel importante da complementação da União. Isso foi no primeiro ano. Agora, o que aconteceu em 99? Você teve um congelamento do valor mínimo do Fundeb, por uma crise internacional também, era a crise da Rússia, né? Não sei se vocês lembram da crise da Rússia. Não era relacionada à vodka, não. A crise da Rússia gerou o congelamento do valor mínimo do Fundeb. Então, você teve
você teve aquilo que a gente chama, né, o Daniel tem até mencionado muito isso também, da dependência da trajetória. Quer dizer, você constrói as políticas públicas e aquilo que acontece na sua trajetória, principalmente na sua trajetória inicial, vai, de alguma maneira, ter impacto na trajetória dessa política, né? E esse é um momento que a gente está vivendo, que a implantação do PNE foi atropelada em sua trajetória por uma série de problemas. Bom, então aqueles eram elementos positivos do Fundeb que foram incorporados ao Fundeb. Mas, como eu disse, você tem um legado e você tem um aprimoramento, né, a partir da experiência da política e da legislação. Então, o que o Fundeb trouxe de novo na legislação em relação ao Fundeb? Primeiro, e o mais óbvio, ele alargou o alcance para toda a educação básica, né, da creche e ensino médio. E vamos lembrar, também fazendo pensando um pouco no passado, para a gente pensar no que está acontecendo agora. Qual foi a proposta inicial do Fundeb? Ele não tinha creche. E a proposta da complementação da União era de um valor fixo corrigido pelo PCA. Não lembra a PEC 241? Era a mesma coisa. A gente teve incansáveis reuniões lá, sempre tem reunião no Ministério da Fazenda. Naquela época, já todo o Fundeb também, mas voltando ao Fundeb, né, eu estava assessorando o relator do Fundeb, né, e o deputado Biratã Aguiar, ele sentava à mesa na época do Fundeb, com o Barges Neto, né, que era o principal teórico do Fundeb, assessorado pelo Wander Borges, que é professor que hoje é do FNDE. O Wander é um técnico muito competente, de alto espírito público, né? Um amigo pessoal também. Então, desde aquela época, o Wander que levou as transparências para dizer que a transferência é de 25 bilhões hoje, né, de estados para município. Então, isso é o Fundeb. Na discussão do Fundeb, então a gente tinha as reuniões, e tinha as reuniões no Ministério da Fazenda. Teve uma reunião com o Palocci, né, onde os economistas, o discurso era o mesmo, os economistas falaram, não, mas a gente não pode criar uma regra, né, anticíclica, porque não é uma política permanente o Fundeb. Essa era a justificação. Então não tinha creche e era um valor fixo corrigido pela inflação. Semelhante ao que se propõe agora, né? Um valor corrigido pela inflação. E foi no Congresso, voltando àquela questão, que nem tudo que vem do Executivo sai igual, no Congresso se incluiu a creche, claro que teve a participação do movimento impressionante, teve a campanha muito ativa, a campanha nacional de educação, mas você teve como espaço institucional o Congresso que acolheu isso, tanto a inclusão da creche, como a nova regra da complementação, são os 10%, que hoje já está insuficiente, né? Hoje já existe um consenso que é insuficiente. Nesse mesmo debate que eu me referi, o Wander mesmo fez algumas simulações. Se você aumentar a participação da União para 20%, por exemplo, você vai passar a atingir 16 estados. Né? Hoje são 9 estados que são beneficiários da complementação do Fundeb. Então, ele fez uma série de simulações. Né? Você pode... tem números para todos os gostos. Mas eu gosto de no mínimo 20 para a gente ter um parâmetro inicial de discussão. Algumas regras também com relação aos conselhos de acompanhamento e controle social foram introduzidas pela legislação do Fundeb, né? A partir da constatação que esses conselhos não funcionavam, que eles tinham indicações muito políticas, com parentes, então foram criados alguns impedimentos e alguns instrumentos foram dados a esses conselhos, como a possibilidade de convocação do secretário, o acesso a todas as informações referentes às despesas e tudo mais. Eu não sei qual é o mapeamento da utilização por parte dos conselhos desses instrumentos, mas eles existem, né? Então, às vezes o instrumento existe e não está sendo utilizado. E mesmo o Ministério Público,
pode, o estadual e o municipal, eles têm a possibilidade de fazer o litisconsórcio facultativo. O que quer dizer isso? Eles podem atuar conjuntamente, as suas esferas. O municipal tem mais um tem mais capilaridade e o outro tem mais recursos. Então, os dois podem atuar, né, conjuntamente aí no controle. E o cômputo das matrículas segundo a área de educação, que o Luiz mencionou aqui, cada um no seu quadrado. Eu considerei isso positivo. Não sei se estou polemizando com você. Eu estava pensando muito na possibilidade dos municípios investirem na educação superior, que era uma coisa que também acontecia. Mesmo que com pagamento de bolsas. Então, isso era uma coisa que eventualmente acontecia nos municípios. Né? A emenda do Fundeb trouxe a previsão do piso, a gente tem aí hoje a lei do piso já em pleno funcionamento, mas não em plena funcionamento pacífico, né? A gente tem sempre uma discussão muito acirrada no período de reajuste, né? As entidades municipalistas reclamando muito dessa regra e propondo projetos de modificação dessas regras. Bom, aí alguns dados sobre o Fundeb de 2016. A gente tem a complementação atingindo 9 estados, né? Basicamente o Nordeste, né? Mais o Pará e Amazonas e menos Sergipe, né? E o Rio Grande do Norte, o Rio Grande do Norte eles entram, às vezes saem, mas o Rio Grande do Norte também não. A complementação da União, se a gente considerar o total da complementação da União, ela está no patamar de 12 bilhões, e aí é importante para a gente ver a questão da que está no PNE também. A gente tem uma regra, por exemplo, de expansão no ensino superior público em torno de 40%, pelo menos esse patamar mínimo. Né? E, ao mesmo tempo, você tem todas as necessidades do Fundeb. Né? E você tem o FIES no patamar de 19 bilhões, a complementação ao Fundeb no patamar de 12 bilhões. Então, quer dizer, isso é um desequilíbrio em termos de prioridade de política pública. Né? Eu acho que, tudo bem, eu fui dirigente estudantil também, acho que é bom ter um crédito educativo, mas não faz sentido o FIES ter 19 bilhões e o Fundeb, a complementação, ter 12 bilhões, né? Na minha opinião. E para a gente ter uma outra possibilidade de comparação de patamares, de valores, além do FIES, a gente tem o salário de educação, por exemplo, ele está no patamar de quase 20 bilhões. Então, a complementação do Fundeb, existe um consenso que ela está subdimensionada já há algum tempo. Né? Então, a gente tem aí os valores, valor mínimo desse ano, né, se a gente considerar as séries iniciais, 2.700, né, um pouco mais. O maior valor mínimo, que é a ponderação da creche, em tempo integral, 3.500 e pouco. E daí já é o menor, 2.100. Então, esse é o arco aí de valores do Fundeb. E o piso salarial, do magistério, 2.100. Então, para a gente ver como é que ele é menor de todos os valores, né? Bom, como você transformá-lo num instrumento permanente dentro do corpo permanente da Constituição. Segundo, ela insere a previsão sobre o planejamento das políticas sociais também. Porque o planejamento ele existe como princípio da Constituição, mas dentro da ordem econômica, não dentro da ordem social. Então, isso para dar mais um amarramento aí na construção das políticas sociais. Insere o princípio jurídico da proibição do retrocesso. A PEC 15, ela prevê a complementação ainda a partir do mínimo de 10%. Mas isso foi um pouco, digamos, de uma inserção estratégica por parte da autora. Por quê? Porque tudo isso na tramitação muda. Né? Na tramitação muda. Naquele momento, ainda mais no momento como agora, era importante não ter uma oposição do Ministério da Fazenda, como teve no Fundeb. Né? O Ministério da Fazenda se opunha à regra de complementação.
né? Isso foi uma coisa que foi bancada no Congresso e um papel muito importante da relatora na época, a deputada Ana Bernardi, contra a posição do Ministério da Fazenda. Porque a Câmara, o entorno de qualquer reunião de comissão lá é muito interessante. Você tem os parlamentares, você tem os consultores, funcionários da casa, você tem os assessores dos parlamentares e você tem os lobbies, né? E você tem os assessores do Executivo. O Executivo, inclusive, tem salas, tinha, né? O Cunha tirou isso no começo. Ele tinha salas, né, dentro do Congresso das suas assessorias. Ele continua mantendo suas assessorias, né? Então você tem os assessores lá acompanhando. Então você tinha todos esses assessores ali, que são os mesmos assessores que estão na reunião com o ministro quando o deputado vai lá reivindicar alguma coisa. Então, né, você tinha uma atuação bastante intensiva do Ministério da Fazenda, que tem o chamado poder de veto, né, do pessoal da ciência política, em algumas políticas. Prevê que o financiamento deve assegurar, além da qualidade, a equidade. Aí faz algumas considerações em relação aos recursos do petróleo, por enquanto não são tão assim, significativos. Então, isso é a PEC que vai iniciar a discussão, e pode ser aprimorada como qualquer discussão legislativa. Bom, então quais os desafios aí que eu imagino que a gente pode discutir? Primeiro, alguns são de alguma maneira respondidos pela PEC 15, né, se ela for aprovada. Quer dizer, o mecanismo permanente, né, o Fundeb como mecanismo permanente, planejamento, a proibição do retrocesso, financiamento para a equidade. E outros não são respondidos, e vão ensejar alguns debates aí. Então, primeiro, naquele debate que teve no final do ano passado, havia uma certa convergência, não sei se o Marcelino depois vai falar, porque ele estava no debate, mas uma, talvez, simplificação das ponderações. Você criando uma certa simplificação, mas com aquelas que são as principais. Né? Diferenciar a creche, que é mais caro, tempo integral, educação do campo, educação especial, e eu defendo que a gente pode começar uma discussão de alguma maneira, trabalhar com os quintis, com um nível socioeconômico. Eu acho que isso poderia ser um debate importante, né? Isso está em algumas metas do plano, você diferenciar com quintis, e eu acho que o tema da igualdade, a gente falou em mudar de foco algumas coisas, né? Eu acho que isso tem que estar associado à discussão, voltando, né, de novo à PEC 241, porque você fala de política fiscal, mas você tem que ver quais são os impactos dessa política fiscal. Eu acho que você tem que colar as discussões, né? Tratar conjuntamente essas duas questões, tanto a política fiscal como a desigualdade. Um outro desafio é a compatibilização com o Sistema Nacional de Educação, algumas pessoas já escreveram sobre isso. Eu acho que não há problema nenhum, acho que os fundos são totalmente compatíveis com o sistema, né? A compatibilização com o CAP, eu também entendo que é possível compatibilizar. Mais do que isso, a gente teve, quem estiver pesquisando, não sei se já foi acessada, porque às vezes a gente tem informação, que eu falo assim, informação acessível, mas não acessada, né? Você tem, entrando no Google, isso demorou muito, até, mas já existe, o relatório, não é bem um relatório, mas é o registro daquele grupo de trabalho que o governo da presidente Dilma tinha criado com relação ao CAC, e que fez uma série de reuniões com diferentes atores, né? Muitos deles estão nessa sala aqui. A gente teve essas reuniões também, e a gente não está nesse relatório, a gente pediu para não estar, né? Porque foi uma reunião dentro da Câmara, né? O presidente ainda era o presidente Cunha, né? A gente achou que não era muito interessante isso, então a gente propôs que fosse uma ajuda à memória. Mas tem lá todas as conversas. E nessas conversas, o que eu dizia naquela conversa, na minha opinião? Falei, não só o Fundeb é compatível, como ele é o escudo do CAC, porque ele é uma política já institucionalizada, é do conhecimento dos atores, ele tem uma proposição legislativa que está iniciando a tramitação, então ele pode ajudar, eu acho que ele ajuda o CAC, não atrapalha, pelo contrário. Ainda mais agora, eu acho, nesse quadro, né? Porque o Fundeb, veja bem, a complementação é a única preservada do limite, né? Esqueceram. Então, ele inclusive passa a ser até uma janela Então, eu
como eu vi que tem posições diferentes, mas eu acho que ele é compatível, eu não só acho que ele é compatível, eu acho que ele ajuda o CAC. O CAC tem que ser alimentado por outras fontes, não só o Fundeb, mas o Fundeb é a fonte principal. E, finalmente, a exclusão dos efeitos do novo regime fiscal, quer dizer, a discussão da PEC 241. Aí, só para, antes de finalizar, já acabou, né? Acabou, mas só é que eu ia falar isso no debate da manhã, mas como não... Porque foi levantado, não sei quem levantou, acho que foi o Daniel, em relação à questão de onde é que estava a PEC. A PEC está na Comissão de Constituição e Justiça. Né? Aí, quem acompanha mais ou menos o processo legislativo vai perguntar, bom, mas como assim? Não é uma comissão especial? Mas antes de tramitar pela comissão especial, ela é analisada pela Comissão de Constituição e Justiça. Por quê? Para ver se existe a admissibilidade. Aí, de novo, a pergunta, mas como assim admissível? Não é uma proposta de emenda à Constituição? Então, como é que ela é inconstitucional? Ela pode ser inconstitucional, se ela atingir cláusula PEC, no artigo 60 da Constituição. Então, existe um rol de cláusulas PEC, por exemplo, se ela tentar contra a federação. Uma proposta que atende contra a federação não pode tramitar. Ou se ela atingir direitos, o que é uma coisa que exige um esforço interpretativo também. Mas que eu acho que é importante, viu, Lisete, também a gente ter contato muito direto com alguns atores, que eu quero salientar, os operadores de direito. Eu tive um debate muito interessante lá no Conselho Nacional do Ministério Público, e eles estão preocupados também. Na verdade, eles fizeram um debate, por ocasião, nem existia ainda a PEC 241, eles estavam discutindo a PEC da DRU. A DRU, onde acabou de alguma maneira, a educação foi preservada. E a DREM também, a gente vê a importância, né? Pelos quadros do Araújo. Já pensou se entrasse o ICMS na DREM, né? Então, houve um debate no Ministério Público e existem pessoas, operadores de leis, construindo interpretações bastante sofisticadas para dizer que isso é a cláusula pétrea. Né? Eu cito, né, aqui a doutora Érica, procuradora aqui do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que eu acho que é uma pessoa importante, e ela defende uma coisa importante, porque ela teve uma trajetória muito ligada à defesa dos direitos da saúde. Então, aquilo que foi falado de manhã, de ter uma certa discussão conjunta e uma aliança de todo o conjunto da área social, previdência, saúde e educação, eu acho que talvez seja um momento importante e pessoas como ela acho que são importantes nesse debate. Mas eu não a conhecia, né? A gente conversou e tal, e eu falei, achei brilhante e tal, mas eu acrescento mais um argumento, né? A questão da cláusula pétrea. Por que eu estou falando isso? Porque a admissibilidade ainda não foi discutida. Então, eu acho que é um espaço, né? Eu acho que a resistência institucional, às vezes tudo bem, eu sou a favor da resistência popular, mas eu acho que não é menos importante acompanhar o que está acontecendo no Congresso e agir no momento oportuno, e às vezes esse momento tem um timing certo. Então, você tem uma discussão de admissibilidade pela Comissão de Constituição e Justiça. Então, primeiro, você pode ter audiência pública. Então, é importante que tenham pessoas competentes, operadores do direito, que vão discutir esse assunto. Você pode até, eventualmente, tentar articular, não sei se é possível, por que não levar a questão para o Supremo Tribunal Federal, audiências públicas do Supremo, né? É uma medida que vai ter um impacto em toda a economia e toda a política social, né? Então, tudo isso é muito importante. Mas qual é o argumento que eu acrescentava? Eu falo assim, doutora Érica, veja bem, o desrespeito à vinculação está na Constituição, tanto da saúde e da educação, que seja a intervenção federal. É uma das consequências mais graves do ponto de vista constitucional. Sobre a intervenção federal, sequer pode ser apreciada qualquer outra emenda constitucional, é proibido, a Constituição proíbe. Sobre a intervenção federal, quando há intervenção federal, é proibido apreciar emenda constitucional. Então, um tema como esse, eu brinco, é a figura mitológica da Medusa. Não só ela é pétrea, como ela petrifica o resto, porque ela paralisa qualquer possibilidade de discussão de emenda constitucional. Então, era só isso que eu queria concluir. Obrigado.